Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast. Na nossa edição especial dos 100 episódios, estou aqui em São Paulo, num lugar muito especial, a Ghostland, que eu faço parte aqui, que sou mentorada de Dema, e estou com ele hoje. E aí, eu vou ler a descrição dele aqui, tive que pegar o Instagram porque é muito longa. Ele é CEO da Ghostland, é também host do Papo de Expansão, e olha, muito legal esse podcast, você já tem que ir lá conferir. E é ex-executivo da Samsung, né? Hoje, se a Samsung está aí no Brasil inteiro, muito trabalho feito por Demetrios. Seja muito bem-vindos aqui ao nosso podcast Empreender Muda Tudo. Uma honra recebê-lo. E queria que você contasse um pouco da sua história, quem é Dema, para quem está aqui assistindo o nosso canal. Legal, obrigado, o privilégio é todo meu. A Jéssica é um profissional especial, uma mulher que tem uma história de vida fantástica e eu tenho orgulho de ter ela como a minha mentoreada. Uma pessoa que, além dela ser uma excelente profissional, um futuro muito grande no Nordeste brasileiro, ali em João Pessoa, e segura o restante das cidades, né? Eu vejo que eu fico muito feliz até que você é uma pessoa que pega a Ghostland e ajuda a Ghostland a chegar em lugares que, se não fosse a tua postura, eu não chegaria. Então eu sou muito grato a você. Então, eu já fico feliz, eu não estava esperando. Para mim, estar aqui e contar a história no teu podcast é uma honra. Eu, na realidade, sou uma pessoa bem simples. Eu comecei a minha vida de forma simples, numa cidade simples, com uma família simples, mas desde cedo eu tenho o chip do trabalho. Então, desde cedo, minha mãe falava, vai trabalhar, moleque. Aí eu falava, tá bom, vou trabalhar. E eu lembro que eu tinha 14 anos, 13 anos, ela pressionava, falava assim, ó, você veio de uma família simples, não te falta o que comer, não te falta o que vestir, mas você tem que trabalhar pra caramba. Eu falei, sim senhora, vou trabalhar. Meu pai trabalhava muito, como barbeiro, cabeleireiro, e aí quem era dona de casa era minha mãe. Então todos os dias eu estava com a minha mãe. Então minha mãe falava, para de aprontar na rua, menino, e vai trabalhar. Eu vou trabalhar com o quê? Na mentalidade dela, eu tinha que fazer algum curso. E ela me colocou num curso de datilografia, muitos anos atrás, e eu fiz o curso de datilografia e eu fui procurar emprego de datilografia. Naquela época, para você trabalhar num emprego, você tinha que ter no mínimo datilografia. Nem existiam os computadores direito, né? E aí fui trabalhar na Caixa Econômica Federal como menor aprendiz. Isso com quantos anos, Dema? Tinha 15. 15 anos. E eu adorei. Adorei ter sido menor aprendiz, adorei usar uniforme, adorei ter um lugar para ir, pegar cafezinho à vontade. Adorei poder ser o carinha que arrumava as filas, pessoa que ajudava a vender aquelas coisas que ninguém queria vender dentro de uma agência de funcionalismo público. Então eu me diverti e aprendi o poder do trabalho. Falava, uau, as pessoas ganham dinheiro quando ela trabalha. E o meu primeiro salário foi muito engraçado. O meu primeiro salário eu ganhei em URV. O URV era a moeda antes do real, se chamava Unidade Real de Valor, o URV. Quando o Fernando Henrique era presidente, ele fez o plano real, mas teve um plano transitório. Esse plano transitório se chamava URV, durante um período, como se fosse o real. E eu ganhei 119 URVs, que era o salário mínimo da época, como se fosse 119 reais. Hoje o salário mínimo é muito mais do que isso, mas naquela época era 119 reais. E 119 reais comprava muita coisa. Eu lembro que eu peguei meu primeiro salário, fui até a cidade maior, próxima do meu trabalho, que é Santo André, e eu entrei numa loja da Hering, aí eu comprei calça jeans, tênis, camiseta, blusa, eu saí com 2 sacolas cheias de roupa, eu falei, uau, eu tenho roupa! Então o trabalho me possibilita comprar coisas. Falei, caramba, me possibilita comprar coisas. Aí eu só queria trabalhar. E aí eu queria, como eu venho de uma família muito simples, eu tinha que toda hora comprar coisas e ao mesmo tempo aproveitar aquelas coisas que eu não tinha. Então não tinha celular, não tinha roupa, não tinha vitaminas e minerais, whey protein para ir para academia. Então o dinheiro para pagar a academia, então aquelas coisas de um menino simples eu queria ter com o meu salário. Então eu comecei meio que me satisfazendo ali com o meu salário comprando coisas. Eu gostei tanto desse negócio que eu falei assim, cara, então quanto mais eu trabalhar,
Quanto mais eu trabalhar inteligente, mais eu cresço e mais eu vou ganhar dinheiro. Só que eu gostava do trabalho. A gente endemoniza trabalho. Mas não, cara, trabalhar é bom pra caramba. Porque trabalho é uma coisa chata, muita gente espera sexta-feira pra ser o dia feliz. Mas você vai na Bíblia, a única forma de você enriquecer é com trabalho. A Bíblia fala que o enriquecimento vem com trabalho. Então, trabalho é a única forma de você enriquecer. Você pode trabalhar ganhando pouco, você pode trabalhar ganhando muito. Você pode trabalhar de forma inteligente, você pode trabalhar de forma burra. Você pode trabalhar para você pode trabalhar para os outros. Não importa. Você fala, trabalhar para os outros não dá dinheiro. Pega o salário do presidente do Banco do Santander para você ver. 50 milhões por ano. Para trabalhar para os outros não dá dinheiro? Claro que dá. Eu era diretor da Samsung. Eu tenho 44 anos. Eu fiquei como diretor da Samsung até os 42. Ganhava dinheiro como diretor? É claro que eu ganhava. A gente está em 2025, eu saí em 2023 de lá. Ganhava dinheiro? Ganhava. Tinha carro, tinha bônus, tinha tudo. Claro que dá dinheiro trabalhar. O problema é que muitas vezes as pessoas não querem ter o processo. E Deus trabalha na vida das pessoas em temporadas. Temporadas 1, temporada 2, temporada 3. Temporada 1, aprender. Capinar. Pegar mato alto, fazer tudo aquilo que ninguém quer fazer. Temporada 2, começar a estudar, melhorar sua qualificação para assumir novas responsabilidades. Temporada 3, usufruir daquilo que você construiu e agora criar legado, criar mentoreados, criar sócios, criar novos negócios. Então eu acredito que a minha temporada 1 foi dos 15 até os 25, aprendendo, fazendo trabalho bem básico. Depois dos 25 aos 32, eu fui melhorando, estudando, fazendo MBA, aprendendo e crescendo. Depois dos 25 aos 35, depois dos 35 em diante, eu já comecei a me desprender, a abrir os olhos e falar, opa, já passei a fase 1, já honrei a visão de um terceiro, fiquei honrando a visão da TIM, da Claro, da Samsung, ajudando os caras a crescerem, agora é o momento de eu construir algo para mim, para o meu legado. Aquilo que eu recebi até agora eu vou transferir. E quando você dá, você recebe. Eu já dava muito na Samsung, mas agora eu dou muito mais. Na Ghostland. Na Ghostland. Antes de entrar, Damon, na Ghostland, eu queria entender esse processo. Você começou ali, como que foi entrar, fazer parte da expansão da Samsung? Qual foi o seu maior desafio estando lá como executivo? Fui crescendo na carreira, então saí lá de menor aprendiz virei estagiário, de estagiário virei analista, aí fui mudando de empresa, fui crescendo gerente, diretor. Ao entrar na Samsung, eu já entrei na Samsung numa posição alta. Eu entrei com 27 anos e eu já era o executivo mais novo da Samsung naquele cargo. Só que eu entrei em 2010. Quando eu entrei, o presidente da Samsung, ele me pediu, Silvio Stagni, ele me pediu para eu fazer parte de um time multidisciplinar para derrotar o líder do mercado. Na época era a Nokia. Assim, você topa fazer parte de um time multidisciplinar para ser líder de mercado? Eu nunca tinha ouvido, nem sabia o que era ser um líder de mercado. Para mim, líder era tipo Ayrton Senna em primeiro lugar na corrida. Falei, tá bom, topo, vou trabalhar. Aí eu fiz o que eu mais sabia fazer, que era trabalhar mais do que todo mundo. Então todo mundo ia embora às 6, eu ficava até às 3 da manhã. 3 da manhã. Você fala, Dema, você é louco? Sou pirado. Então entrava às 8, trabalhava até às 6, todo mundo ia embora, voltava, jantava, voltava pro trabalho, trabalhava, adiantava as coisas, fazia PowerPoint, fazia novas ideias, dormia pouquíssimo. Porque eu estava tão excitado com a vontade de querer ser líder de mercado e ser um executivo diferente, que eu falei, o que eu tenho, o que está na minha mão é trabalhar mais, se esforçar mais. Porque eu sei que tinha gente mais inteligente do que eu. Então, em 2012, 2 anos depois, a Samsung assumiu a liderança. Com você à frente desse processo? Eram vários diretores, não tinha apenas eu. Eu era responsável por uma área chamada Channel Marketing, que é a área que estimulava vendas a vender no Brasil inteiro. Então, eu era parte considerável desse projeto. A gente está falando de uma empresa com 14 mil funcionários. Falar que você era o cara responsável por isso é
é uma injustiça. Então era uma das cabeças, tinham outras cabeças. Se o RH não funcionasse, eu não tinha como fazer. Não tinha equipe para poder... Se o financeiro não pagasse a conta, não tinha como fazer. Então, mas a minha liderança foi uma liderança bem significativa. A gente atendia clientes do Brasil inteiro. Nosso papel era vender os celulares para os clientes, fazer as propagandas para os clientes e fazer com que todo mundo conhecesse Samsung. E é óbvio que esse processo fez com que a Samsung ajudasse a ser o número 1. Mas também a fábrica ajudou, produziu produtos de qualidade, entre outras coisas. Só que aí eles perceberam, aí que foi um pulo do gato, eles perceberam que eu era um empreendedor dentro de uma empresa. Então o presidente olhava para mim e falava: Dema, você é um empreendedor, gostei disso. Tem alguns projetos que ninguém quer pegar. Vou te dar um projeto que é uma bucha. Falei, qual é a bucha? Abrir loja Samsung. Por que bucha? Ele falou, cara, porque os coreanos vão vir com uma meta audaciosa. A Samsung é uma indústria. Eu não vejo ela sendo uma loja de varejo. E eu tenho que criar um monte de loja de varejo. E eu lembro que ele me chamou na sala. E ele falou assim, Dema, abre só uma. Para os caras pararem de encher o saco. Aí, vamos fazer eles desistirem dessa ideia louca? Foram abertas 330 lojas. Aí esse projeto comecei só eu e Deus e um estagiário que era o Flavinho. O Flavinho tá até lá hoje. E aí isso foi o grande pulo do gato, porque eu criei um processo de um projeto. A Goshen Land existe porque eu aprendi a montar estruturas de crescimento rápido, de expansão, vertiginosos. Só que minha escola foi a Samsung. Então, um coreano louco na minha cabeça, me cobrando, inteligentíssimo, com muita qualidade, metas audaciosas, curto prazo de tempo, sem time para fazer. Então, praticamente, eu trabalhei na casa do milagre. E quando você trabalha na casa do milagre, você não se acostuma quando não é milagre. Quando você está ali no ambiente morno... É possível, então, isso aqui não... Podemos evoluir. Se é possível, você fala, cara, não sou eu. É impossível, sou eu. Se é impossível, sou eu. Foi aí que eu abri 330 lojas no Brasil inteiro. Até hoje as lojas são lucrativas, estão nos principais shoppings. A gente está gravando aqui no Morumbi. O Shopping Morumbi tem uma loja linda da Samsung. Os franqueados são ricos, prósperos e a Samsung é líder de mercado no Brasil. E a última vez que eu ouvi as notícias cada 10 celulares vendidos no Brasil, 6 é Samsung e 2 é Apple. Em outras palavras, a gente derrotou a Apple em quase todos os quesitos. Que já é um grande desafio, né? Foi um desafio a Nokia, porque a Nokia nesse período ela estava em... Todo mundo tinha um telefone Nokia. E hoje também, porque muita gente usa a Apple como brand, inclusive, né? Depois de 4 anos liderando a área de lojas, eu gostei muito que o projeto que eu desenvolvi, ele foi tão expressivo, de tanto sucesso, que a vice-presidente global da Samsung me chamava para eu ir para a Coreia, para eu explicar para o mundo inteiro como expandir a Samsung. Então eu fui várias vezes para a Coreia, Londres, Nova York, e eu fui responsável no meu projeto pela expansão dessas lojas no mundo inteiro. Então 89 países, 5 mil lojas foram construídas graças a essa formulação. Então tudo que eu fazia ele esperava, Dema, como é que você faz? Eu falava assim, 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 assado. Tá bom, vou fazer igual na Dinamarca, beleza. Vou fazer igual na Lituânia, beleza. Vou fazer igual na Quênia. E eu chamava essas pessoas e eu era o cara que conduzia eles em como desenvolver lojas no mundo inteiro. Porque você imagina, a Samsung é enorme. Se é 89 países, significa que tem 89 Demétrios. Só que os 89 Demétrios não sabia, não tinha a graça que eu tinha, a estratégia que eu tinha, o modelo que eu tinha e o caso de sucesso que eu tinha, que era o Brasil. Então a Samsung percebeu isso. Eu me lembro muito bem que a vice-presidente global, uma coreana, ela falava assim, cara, eu preciso de você. Você vai me ajudar a expandir isso no mundo inteiro. Vem aqui dar aula para todo mundo. Vem aqui explicar, vem aqui modelar, vem aqui fazer a expansão da Samsung no mundo. E lá na época eu nem tinha ideia do tamanho do negócio que eu tava. Eu achava muito pequenininho. Não era, era global. Era ter mais lojas do que a Apple no mundo inteiro. E tivemos. Mas olha que legal. Cada macaco no seu galho. A Apple, loja linda, quadrada, de vidro, etc. Samsung, loja menor, mais democrática, franqueada, loja da Apple é própria, entre outras coisas. Então, foi modelos de negócios diferentes que teve muito sucesso. O empreendedor ele precisa saber o modelo de negócio que se encaixa para que você vá para a participação e tenha sucesso. Claro. E aí, pensando nisso, como que você estava lá na Samsung, de onde nasceu? Você já era um empreendedor empreendendo dentro do negócio de uma outra pessoa, e como que nasce o Demetrios empreendedor do seu próprio negócio, criando a Goshen Land? Casei com uma médica,
E aí ela é pediatra e a médica, eu fui tentar homologar ela para atender pacientes através do convênio e o convênio pagou muito pouco. Coisa assim do tipo R$70, R$50, uma consulta. Eu falei, não é possível. Não paga aluguel de uma sala. Só se ela atender na praça pública. Traga aqui as crianças. Né? E aí eu resolvi criar uma clínica médica, só que usar o modelo de expansão que eu usei na Samsung e na clínica médica. Eu falei assim, pode começar com uma portinha. Mas ela não precisa morrer com uma portinha. E de fato ela morreu com 90 portinhas. Eu e a minha esposa, criei um modelo de negócios, verticalizei a clínica. Quando eu vendi ela em 2021, tinha 90 profissionais da saúde. Entre pediatras, dermatos, cardiologistas, fonos, vacina, odontopediatria. Então, com 90 profissionais médicos ali na clínica e a gente vendeu e ainda obteve lucro. E isso foi o que despertou para eu vou ser empreendedor do meu próprio negócio? Não, aí as pessoas viram e falaram, Dema, como é que você era diretor da Samsung, teve um sucesso na Samsung e você ainda empreendeu com a tua esposa? E aí eu falei, cara, eu sou bom de empreender, sou bom de criar modelos de negócios. Porque quando eu fiz a consultoria, quando eu fiz a expansão da Samsung, eu contratei um consultor para me ajudar, fazer análise de mercado e eu fiz a consultoria do meu jeito. Como era um consultor externo, eu falei, cara, eu tenho uma metodologia aqui, se chama 7 Inteligências da Expansão de Negócios. Eu não tinha nem ter dado o nome ainda para ela. Que é do seu livro. Que é do meu livro hoje, best-seller. E aí essa metodologia foi uma metodologia que eu ensinei o consultor a usar. Falei, ó, faz as lojas Samsung assim. Aí ele fez, deu certo. Aí a Samsung me deu a área de tablets e falou assim, você tem que derrotar o iPad. Falei, cara, difícil? Ninguém fala assim, comprei um tablet. Falou assim, comprei um iPad. Então, iPad é nome de categoria. É tipo Bombril. Não é Bombril, é palha de aço. E aí, nesse momento, eu peguei a mesma metodologia, fiz com tablet. Vencemos. Cada 10 tablets vendidos no Brasil, 7 é Samsung. A Apple ficou desse tamanho. Falei, uau, esse negócio funciona. Abri uma clínica, peguei a minha metodologia, pum! Então, antes de eu sair já cortando a árvore, eu afio bem o machado, analiso de qual forma eu vou abrir, que tamanho, vai ter e-commerce, não vai ter e-commerce, vai ter Mercado Livre, vai ser serviço, qual o tipo de tributário, qual o tipo de salário, onde estão os clientes, como eu vou vender, qual a propaganda que eu vou fazer, crio o plano de negócio estruturado, mas usando essa metodologia. Essa metodologia que é a 7 Inteligências da Expansão de Negócios. Aí deu certo. Aí abri uma agência de marketing, com a metodologia, vendi para a V4, uma franquia da V4. Aí criei uma empresa de vacina. Aí eu errei. Olha que louco. Ao invés de eu usar a minha metodologia, eu dei ouvido à minha esposa. Ela falava assim pra mim, precisamos ter vacina na clínica, precisamos ter vacina na clínica. Eu falei, eu acho que eu não tenho tempo de aplicar a minha metodologia. Vamos fazer o seguinte, compra uma franquia aí de uma metodologia qualquer. Fali! Porque eu peguei uma metodologia pronta no mercado, botei dentro da clínica, virou uma portinha, um novo negócio, quebrou! Se eu tivesse pego a minha metodologia e ter aplicado ela na vacina, ela estaria até hoje lucrativa. Quebrou. Aí eu aprendi. Eu falei, eu tenho algo de ouro, eu tenho uma metodologia que constrói gigantes, mas também constrói clínicas pequenas no bairro da Zona Sul de São Paulo. Aí meus amigos começaram a me chamar. Aí um grande empresário, dono de uma grande escola, me chamou e falou assim, você pode gravar, você pode fazer essa metodologia do meu negócio? Eu falei, posso. Aí fiz com ele, deu certo. Eu lembro que ele trouxe até um investidor de fora, que é o dono da Red Balloon, na época. E aí outro amigo pediu, aí me acendeu um negócio e falou, opa, eu faço um bom bolo e as pessoas querem pagar por esse bolo. Querem a minha metodologia. Chegou uma hora que lá dentro da Samsung, Jéssica, eu já falei, cara, não fazia mais sentido aqui. Eu quero ajudar os brasileiros a expandirem seus negócios para o Brasil e para fora do Brasil. Eu quero criar metodologia com eles, quero ensinar tudo que eu aprendi. Agora acabou a temporada de servir a Samsung, agora é a temporada de eu criar legados. E resumindo, 14 anos de Samsung, eu saí em 2023, mas a empresa existe desde 2021, porque eu toquei os negócios juntos desde 2021. Então abri fundo de investimento para investir em startups, tem mais de 16 startups investidas. Criei a empresa de consultoria Goshen Land, criei o setor educacional da Goshen Land, que é tipo uma G4, muito melhor que a G4.
Então a pessoa vem aqui, que você faz parte do grupo de mentoria, você fica 1 ano comigo, tem acesso a mim, eu te ajudo nas suas dúvidas, não é nada de longe, é bem perto. Depois disso, compramos empresa de recuperação tributária, compramos empresa de inteligência artificial e as aquisições continuaram no sentido de estarmos ali crescendo em negócios estruturais dentro do ecossistema Goshen Land. Goshen Land é terra da promessa. Goshen Land é um local onde vai ser o maior ecossistema de expansão de negócios do mundo. E as minhas metas são bem audaciosas. Porque pensa, tem uma frase que eu gosto muito que é do Theodore Roosevelt, que ele foi presidente dos Estados Unidos há muitos anos atrás. Ele falava assim, embora com risco de fracassar, eu prefiro ousar coisas impossíveis. Porque tem gente que tem um espírito medíocre, que nem ousam muito, nem se esforçam muito, não conquistando nada. Eu prefiro ir para o impossível. Então eu gosto muito dessa frase e eu uso isso para minha vida. Muito bom. Dema, antes de começar a conversar com você, eu estava conversando com o Lucas, que tem uma startup que foi comprada por vocês são sócios. E aí ele falou, olha, com Dema, em menos de 1 ano, a gente cresceu 10 vezes. Isso é um número expressivo. E ele também, vindo da sua cultura, tem metas muito audaciosas. Quando você vê os seus mentorados, as pessoas que estão perto de você, refletindo essa prosperidade e crescendo, qual é o seu sentimento? Pode pensar? Pode pensar. É assim, ó. Deus adora fazer as coisas em parceria. Então, Ele quer fazer em parcerias com os filhos deles projetos grandiosos. Ele quer que nós dependemos dele para que a gente possa criar a próxima cura da AIDS. Só que ele poderia entregar de mão beijada? Poderia. Poderia. Mas ele fala, seres humanos, pensem, dependam de mim, peça direcionamento espiritual, me mostra o que deve ser feito, que eu vou te dar. E tem uma frase na Bíblia que é, pedir vos será dado, buscai e acharei, bater na porta ela se abrirá para vós. Porque todo aquele que pede recebe, o que bate será aberta, o que busca encontra. Como pode um Deus ser bondoso desse, se o filho dele te pedir água, você vai dar uma pedra? Claro que não. Então, a própria Bíblia fala que Deus é um Deus bondoso, mas Ele quer ouvir você pedindo. Então, muitos mentoreados, muitos clientes da Goshen Land, muitos sócios, eu falo assim, ó, cara, dentro da metodologia, dentro do nosso ecossistema, da nossa cultura e também das inspirações divinas, o caminho é ali, ó. Só que vai ter buraco, vai ter pedra, vai ter fumaça, vai ter furacão, vai ser tornado. É difícil mesmo, mas tá apontando a direção para lá. Para a gente chegar naquele tesouro, tem que ter a equipe certa, o barco certo, o modelo certo da vela, que é o modelo de negócios. Sim. E a 7ª inteligência é espiritual. E uma direção certa que Deus está apontando para lá. Não quer dizer que vai ser fácil, mas tem uns que vão atrás daquela direção, tem outros que falam, vai dar muito trabalho ir atrás daquela direção. Então eu digo que nem todos conseguem multiplicar 10 vezes, porque nem todos estão dispostos a entrar dentro do vale e confiar em Deus e pagar pelo processo. Outros não, outros falam, estou disposto. Esses que estão dispostos, tipo o Lucas, vai multiplicar 10 vezes. E não é por causa do Dema, é porque eu mostrei o caminho, a direção, um modelo, como deve ser feito, da forma que deve ser feito. Alinhado com alguém que tem a vontade de entrar no mato, entrar no meio dos espinhos, cara, Deus lá de cima fala, não tem como não abençoar ele. O cara tá indo na direção certa, se esforçando, ainda dependendo de mim, vai doer, mas vai, acelera aí. Quero te dar o prêmio no final. Então é essa combinação. Então, de todos os mentoreados, por exemplo, tem metade que segue, outra metade não segue. Não tem como pegar na mão dele. Mas os que seguem ganham o prêmio no final. Tem como mostrar o caminho, né? Ninguém pode fazer por outra pessoa, só ela pode fazer. Dema, quando a gente estava conversando sobre fazer a mentoria, teve algo que você falou para mim que foi decisivo quando a gente estava conversando. Você entrou lá na chamada, eu estava conversando acho, com o Juan, você falou, olha, eu vou ensinar isso, isso e isso, mas o decisivo é o pilar espiritual. E aí quando eu estive aqui, acho que abril,
Você falou muito isso no evento, inclusive trazendo em ações que você realizou. Inclusive quando você estava procurando o lugar que a gente está aqui hoje, Verdade. que inclusive é belíssimo. E eu queria entender como que é essa sua fé que te move para coisas impossíveis. Olha, eu não consigo tirar Deus das coisas. Então, o que é não tirar? Que é não consigo tirar Deus das coisas? Eu creio que nós somos criação de um Deus bondoso, misericordioso, Muito. que quer ver os seus filhos prosperarem. Mas muitas vezes nós nascemos numa situação difícil, muitas vezes o nosso coração é duro, muitas vezes a gente não tem referência de pai amoroso, de mãe cuidadosa. Muitas vezes nós entramos em sincretismos, muitas vezes nós somos enganados por igrejas, por religiões. Então, eu resolvi viver o evangelho puro e simples. Evangelho significa as boas novas de Jesus. Então, no decorrer da minha vida, eu percebi que eu sozinho, eu cometo muita besteira. Quando eu resolvi ler a Bíblia do início ao fim, resolvi seguir uma religião, no caso eu sigo uma religião evangélica e eu frequento uma igreja chamada Zion Church, aqui em São Paulo, porque ela é um apoio, são pessoas que olham e eu falo assim, ó, tô aprendendo sobre Deus, sobre isso, me ajuda. Como que eu resolvo esse problema? Que tem pobre, que tem rico, que tem gente doente. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu não vou na igreja porque é um bando de louco. É claro, é um hospital. Jesus falou que não veio para os sãos, veio para os doentes. Então eu era um doente da sociedade. Então com 27 anos eu era gerente da Samsung, da TIM, 26, cheio de liderança, cheio de coisas, só que eu sentia um vazio dentro de mim. Eu falava, cara, tem algo que falta, eu tenho carro, eu tenho namorada linda, eu tenho apartamento lindo, eu tenho um bom emprego, mas tem um vazio. Não é possível que tudo se resume a isso. Falei, eu vou aprender mais sobre Jesus. Peguei a Bíblia, li, entrei no Google, falei, uma igreja perto daqui. Como eu tinha vindo do catolicismo, eu não conseguia muito mais conectar com aqueles ritos. Eu falei, cara, eu quero algo diferente, eu quero algo que me conecta à palavra de Deus. Eu encontrei uma igreja perto do meu trabalho, eu entrei lá, era uma igreja protestante, e eu falei, cara, você pode me explicar o que está escrito? Eu comecei a frequentar as aulas. Ele falou, cara, claro, a Bíblia não é só um livro religioso, é um livro histórico, de sabedoria, de vários erros e pecados dos seres humanos. Então, é como se você submetesse a tua imperfeição a um Deus perfeito. Fala, cara, deixa eu te ajudar, deixa eu te fazer, no mínimo, você jogar dentro das 4 linhas do futebol espiritual. Eu comecei a aprender. Comecei a perceber que existe um Deus amoroso, um Deus cuidadoso, que entregou seu Filho chamado Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, e todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele tem vida e tem vida com abundância, e tem acesso ao céu. Eu falei, então eu quero ter acesso ao céu, mas eu também quero ter vida com abundância. E não necessariamente financeira. Vida com abundância é eu ter autocontrole, eu saber que eu nada sei, eu saber que com Jesus eu vou mais longe, eu saber que eu devo morrer para eu poder viver, que eu devo servir. Eu falei, eu quero viver isso. Eu comecei a viver a partir dos 27 anos. Começava a ir nas igrejas, ouvir os cultos, cantar, entender por que a gente canta, entender por que eu tenho que colocar Deus, entender quem eram os empresários da Bíblia naquela época. Comecei a estudar sobre Salomão, que é o livro de Provérbios. Comecei a ler as histórias de Davi no livro de Salmos. Comecei a entender Jesus, como ele contratava, como ele demitia, como ele escolhia. Então Jesus, antes de escolher os 12 discípulos, ele foi no monte orar e ficou a noite inteira orando. Mesmo ele sendo Deus, ele se submeteu a Deus Pai, falando, quem serão os meus discípulos? Será que é o do MBA ou será que é um pescador que não sabe nada e eu tenho que ensinar? Será que eu contrato pela cultura ou será que eu contrato pelo diploma? Ele contratou todos pela cultura. 0 diploma, Jéssica. Pescador. Nenhum era cara de sinagoga, nada. Né? Ele foi selecionando ali os... Talvez o mais letrado foi o que traiu ele, que foi Judas Iscariotes, que ele é o cara que tinha conhecimento dos números, ficava com dinheiro. Então, eu aprendi muito de administração. Eu falava, eu vou aplicar isso no meu trabalho. Eu comecei a aplicar na Samsung. Então os caras falavam assim, Dema, vamos agora todo mundo para aquele sair com todo esse bando de mulher? Eu falava, cara, eu não vou. Por quê? Cara, eu não quero essa bagunça.
Eu quero casar com uma mulher, eu quero ter uma família só e apenas uma mulher e ter filhos em uma mulher, eu não vou sair. Ah, você virou louco. Eu falei, não é que eu virei louco, você vai nesse caminho, eu prefiro escolher um outro caminho. Aí ele falava assim, Tema, o cliente disse que vai pagar, se você vender tal coisa, você vai pagar um diferencial para nós. Eu falei, cara, eu não posso aceitar. É incorreto essas regras. Como que a gente pode criticar um presidente que rouba, um político que rouba, se a gente rouba aqui nas pequenas coisas? Eu comecei a pegar as aplicações de Jesus e jogar para o negócio. Falei, pô, peraí, eu não vou ganhar todas. Muito pelo contrário, eu vou mais perder do que ganhar, mas eu vou fazer o certo. Porque eu sei que quando eu dormir, eu vou estar bem alinhado com o pai e o meu pai lá de cima vai olhar e vai falar assim, cara, obrigado por ter escolhido o certo. O certo sempre vence. Dá um pouco mais de trabalho. Claro que dá mais trabalho. Sim. E aí eu comecei a perceber que tem implicações, que o corpo não é só corpo, tem alma e tem espírito. A alma é a emoção, é o coração. Só que o espírito controla a alma. Só que para você ter o espírito de verdade, o espírito de Deus Pai, você tem que aceitar ele. Ele é educado. Você vai lá em Apocalipse e fala assim, estou à porta, eu bato. Se você abrir, eu entro. Se você não abrir, eu não vou entrar. Continua sendo um ser vivente de alma e de carne. Emoção e carne. Você quer ter o controle do Espírito Santo na tua vida, você tem que pedir para eu entrar, que senão eu não entro. Então eu me submeti. Falei assim, Espírito Santo, eu quero você dentro de mim, nas minhas ações. Eu sei que eu não vou ser perfeito, mas eu quero ser um bom pai, um bom marido, um bom homem da sociedade, um bom empresário. Quero ser o melhor no que eu faço. Em troca de algo, não, em troca de paz, em troca de vida com abundância, em troca de não sair com a manada, em troca de ir devagar para ir mais rápido, de perder para ganhar, de andar 2 milhas, de falar sim para as coisas, mas não para um monte. E eu percebi que de curto prazo é um monte de derrota, mas de médio e longo prazo é um monte de vitória na tua vida. E aí eu trago esses ensinamentos para os negócios. Então tem vezes que eu falo não para cliente, porque o santo não bateu, o cara tem outra... Eu não posso falar nome, mas teve uma pessoa que eu tirei da mentoria. A pessoa tinha tudo, ela não tinha nada, a única coisa que ela tinha era dinheiro. Eu falei, não deveríamos ter colocado. E o Espírito Santo falou comigo, ele falou assim, ó, essa pessoa vai dar problema. Ela vai estragar o grupo inteiro, porque você está colocando alguém porque ela está pagando. Fala não vai vender para ela. Fala, ó, tua aplicação foi cancelada. Eu falei, eu não vou mentir não. Eu falei, ó. Aí eu orei e falei, Deus, eu quero que essa pessoa saia. Ela saiu. Saiu sem eu ter que falar nada. Quando você pede, Deus realmente, ele te responde, né? Mas muitas vezes, ele quer que você tome atitudes. Sim. Né? E você sabe, eu tô aqui num ambiente super competitivo, muito trabalho. Toda hora eu tenho que falar não, toda hora eu tenho que dar uma instrução a algum colaborador, toda hora eu tenho que mandar alguém embora, toda hora eu tenho que ser firme. Eu tenho que chegar em casa como se nada tivesse acontecido, amar a minha esposa, cuidar dos meus filhos, minhas crianças berrando. Aí eu tenho que educar elas. Então meu coração, se eu não me entrego e falo assim, Deus, eu não consigo. Se o Senhor não me ajudar, já era. Aí Deus me ajuda. E aí eu uso as escrituras, uso estar em comunhão numa igreja que eu gosto e que eu conheço as pessoas, em ser submetido a uma visão, mas eu gosto de submeter a visão de Jesus, é melhor do que eu me submeter a uma visão de um homem. Muitas vezes você vê uma pessoa muito sábia, mas ela está submetida à visão de um homem imperfeito. O maior sábio, mas é imperfeito. Quando você se submete a tua visão a Jesus, você está se submetendo a visão ao único Deus triuno, que é Jesus, Espírito Santo e Deus, que é a Trindade. Cara, você se submete a essa visão, você acaba evitando ter uns tropeços. Todas as vezes que eu fiz e deixei Deus de lado, deu errado. Deus falou assim, Jéssica, vai para aquela direção. Você já sabe que é aquela direção, só que começa a vir, não, quem sabe aqui, não, quem sabe aqui. Você começa a olhar no Instagram, você se compara, a comparação é demoníaca, é o diabo que gera a comparação. Você fala, não, essa pessoa é muito melhor do que eu não vou conseguir. Aí você para, aí no outro dia você não vai mais na academia, no outro dia você fala, ai, tanto faz quanto tanto fez. Deixa eu comer esse hambúrguer enorme aqui, cheio de... Me dá um milkshake. A gente esquece que nós somos filhos do cara mais grandioso do universo, que é Deus. A gente vai se perdendo nas comparações, né? Por isso que é bom, o ambiente transforma. Por isso que é bom você caminhar com pessoas. Então tem muita gente famosa que a gente conhece, que eu até evitei ir nos palcos dessas pessoas famosas. Porque eu falei, cara, ele só tem o palco.
Eu gosto dele como ser humano, como um bom profissional, mas os meus valores não batem com o dele. Eu vou fugir. Você vem aqui palestrar? Não vou. Mas você vai perder tanta oportunidade, mas eu vou ganhar de outro jeito. Esse dizer não é o mais desafiador, porque às vezes você fica com muita vontade, Deus está dizendo não, e aí você quer, e acontece muita coisa errada. Então, resumindo, eu tento viver esse evangelho puro e simples dentro do meu trabalho, sem ser um crentez. Eu abri aqui porque você me deu espaço, mas durante o dia aqui, quando eu tento não precisar usar o nome de Deus para nada. Porque se eu sou representante do reino de Deus, por que eu preciso usar o nome? A pessoa olha e já bate o olho e fala, esse cara tem algo, ele carrega algo diferente. Então não adianta oferecer nada ilícito para ele que ele vai falar não. Ô Dema, hoje você é mentor de muitos empresários no Brasil e fora do Brasil também. E você, durante sua jornada, aprendeu e foi em muitas fontes para crescer esse cara hoje. Hoje, como que você se alimenta para ajudar essas empresas, ajudar esses excelente empresários? Pergunta. Eu me alimento de 4 formas. Forma número 1. Eu sou um leitor compulsivo de livros, mas principalmente biografias. Por que eu gosto de ler biografia? Porque eu pego a biografia do Elon Musk, do Trump, de vários líderes que viveram uma vida inteira, só que consolidou a biografia dele em um pequeno livro. Então é a mesma coisa que eu ter uma mentoria do Trump. Eu vou e numa biografia, eu aprendo tudo sobre as ideias da cabeça do Trump. Excluo o que não presta e pego o que presta. Então, número 1. Isso é riquíssimo. Você fala, você lê ficção? Não perco tempo. Ficção eu vou no Netflix. Segunda coisa, eu pago mentoria. Então, eu pago mentoria para eu caminhar com pessoas melhores do que eu. Tem muitas pessoas melhores do que eu só seleciono bem a mentoria. Eu pago valores muito mais caros do que a mentoria que eu cobro para as minhas pessoas. Eu falo, cara, vou caminhar com esse cara aqui, deixa eu ver o que ele tem de bom. Eu vou caminhando, vou aprendendo, porque na multidão dos conselheiros há sabedoria. Terceira coisa, eu sempre pago consultoria. Então o que é isso? Estou com dificuldade financeira na minha empresa. Como eu posso ser mentor de finanças se eu estou com dificuldade financeira na minha empresa? Eu já levanto a bandeirinha, vou no mercado, falo, quem que é um consultor? Eu não quero mentoria, eu quero consultoria. Consultoria, eu quero que o cara entre aqui dentro, olha meus números, planilha de Excel, me chama de lado e fala, tá vendo, ó, teu erro de fabricação tá aqui, ó. Então eu sou um consumidor de consultoria. Por isso que eu vendo consultoria. Porque eu sei que funciona para mim e funciona para os outros. Então a terceira coisa, só que a consultoria, eu faço isso de uma forma rotineira. Então, por exemplo, para fazer esse podcast que a gente está fazendo, eu tenho o meu papo de expansão. Eu contratei consultoria para ajudar a montar o papo de expansão da forma certa. Eu não sou especialista em podcast, então tinha que contratar consultoria. Contratei consultoria. E a quarta coisa que eu mais faço para poder crescer e ser um bom mentor, então além de contratar consultoria, além de pagar por mentorias, além de ler livros, podcasts, etc., eu peço ajuda. Então vou dar um exemplo, um mentoriado me ligou e falou assim, Dema, eu quero expandir o meu negócio para os Estados Unidos, eu não aguento mais o Brasil. Estou pensando em expandir tal coisa dessa forma, nesse sentido. Você me ajuda? O meu nível de conhecimento era 7. Era elevado. Só que o negócio dele era tão específico de petróleo que eu tinha que buscar alguém nos Estados Unidos. Aí o que eu faço? Coisa mais simples do mundo. Alô, tudo bem? Como é seu nome? João, você conhece alguém de petróleo nos Estados Unidos? Não, mas eu conheço uma pessoa que conhece alguém que não sei o que é tipo diesel, serve? Não serve, mas deixa eu falar o cara do diesel. Olá, cara do diesel, tudo bem? Peguei seu telefone com alguém, você conhece alguém? Cara, eu conheço um cara de posto de gasolina, pode ser? Cara, mais próximo de petróleo, deixa eu falar. Olá, tudo bem? Aí depois de 5, 6 ligações eu conversei com o cara de petróleo, eu falei, tô com uma cliente aqui que precisa de ajuda, preciso que você me fale o que fazer. Aí liguei pro minha cliente, ó, já sei como você vai fazer. Blá, 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 blá. Então a quarta coisa que eu faço muito peço ajuda. Em todas as dores. Se eu tive um problema de relacionamento com a minha esposa, você pode ter certeza que eu vou buscar mentoria, ou vou ler livro, ou vou pedir ajuda. Essa é a melhor forma de você ser prático e rápido para que eu possa ter conhecimento e ajudar as pessoas. Vai lá no tempo de Jesus. Qual biografia que ele ia ler? Só tinha a Bíblia.
Ou sentar e pedir ajuda para as pessoas. Como é que você faz essa... Tô com dor do dente, como é que cura? Ah, bota esse troço aqui, no matinho, puxa aqui. Então, não tem jeito. Então, eu uso o básico. Até para expandir a Samsung. Eu ia para fora e eu falava, como que eu falo com esses caras? Aí eu pedi ajuda para um diretor, fala assim, fala assado, desse jeito. É muito prático. As pessoas, muitas vezes, elas complicam. É a gente que complica a vida. Ela é muito mais simples do que a gente imagina. E pedir ajuda é uma coisa que eu venho aprendendo muito com você. Porque o empreendedor, no geral, tem um ego muito inflado. Isso te impede de crescer. E eu falei, caraca, é só pedir ajuda. E às vezes a gente passa um tempão desperdiçando com medo de pedir ajuda. Então isso eu tenho aprendido muito com você e faz muito sentido. Eu peço muito ajuda. E tem alguns que viram amigos. E esses caras que viram amigos... Você sempre é intencional em ter almoços, cafés, porque é uma troca. Ele pede ajuda de algo, eu dou ajuda de algo, etc e tal. Você imagina o Trump. Como que o Trump, sendo presidente dos Estados Unidos, ele resolve os problemas? Número 1, pedindo ajuda. Então, se ele tem um problema no Banco Central, ele vai chamar alguém falando, cara, você entende de Banco Central? Aí ele vai ver qual a visão que mais agrada a ele. Número 2, sentar a mesas com grandes caras. Então toda hora você vê o Trump como um presidente sentando à mesa com pessoas que pode ser até menor do que ele, mas é a mentoria ali de graça do Trump, né? Número 3, buscando consultoria. Esses dias ele brigou com o Elon Musk, mas até então ele usava o Elon Musk para poder desenvolver áreas dentro dos Estados Unidos e do governo que ele não tinha conhecimento e ele buscava alguém que tinha para fazer por ele, né? Que é basicamente o conceito de consultoria. Então, o ser humano que cresce é assim. Tem um negócio que é networking. O networking é muito importante. Sim. Porque você vai pedir ajuda... Se você está no interior do Agreste nordestino, você não tem acesso a ninguém. Você vai pedir ajuda como? Se você não tem networking. Eu lembro da história do fundador das lojas Riachuelo, que ele morreu faz uns 2, 3 anos. Sou amigo do neto dele, que é o Gabriel Kanner. E o seu... esqueci o nome dele. E o dono, o fundador, com 17 anos, ele ficou na porta do governo ele era do interior do Rio Grande do Norte, ele foi para Natal para ficar na porta do governador do estado de Rio Grande do Norte, para poder falar sobre uma dificuldade que ele tinha. E todo mundo falou, nossa, quem que é esse jovem com 17 anos ficou acampando para poder falar? E o governador recebeu ele, conversou com ele, ele foi conhecido e ali ele virou um empresário e foi crescendo. Então as pessoas conhecem essa história, porque se ele estava no interior, ele foi lá para tentar criar network, criou network com o governador do estado. E aí criou uma grande empresa chamada Riachuelo. O network abre portas, né? Não é à toa que eu tô aqui no seu espaço gravando o podcast. E é verdade. Tem um ditado que fala que amigos é melhor que dinheiro. E Sim. Muitas vezes é. Amigos de verdade sempre é melhor que dinheiro. Sempre é melhor. Porque com amigos de verdade você faz o dinheiro que você quer. É verdade. E o empreender nasceu muito também desse propósito de conectar pessoas, né? Porque o network ele é um pilar importante para todo empreendedor. Dema, eu queria saber, você está com 4 anos à frente da Ghostland e você já passou por muitos desafios. Mas tem alguma coisa que marcou você positivamente, que você pensou nessa coisa e pensa, né? Valeu todo o esforço e vale todo o esforço que eu faço todos os dias? Principalmente a satisfação de sucesso dos clientes. Porque tem uma cliente, posso falar o nome dela aqui, por exemplo, o nome da empresa é Cronos Metal. Cara, a gente pegou a empresa precisando de reestruturação, ajudamos ela a reestruturar, contratar mais gente, entramos com um processo de recuperação tributária. Ela deixou de pagar alguns impostos porque ela tinha crédito dos tributos, ela não sabia. E eu vejo que ela fala assim, foi Deus que colocou você no meu caminho e realmente melhorou meu negócio. Não tem preço isso, né? Não tem. É realmente algo muito melhor que o dinheiro propriamente dito numa relação... Eu posso citar severos casos de pessoas que melhoraram o seu processo. Tem gente que até veio de outros grandes mentores. E aí o cara fala, vim de grandes, mas as pessoas elas falam daquilo que elas nunca fizeram. Ou até fizeram, mas elas são tão grandes que eu só pego um pedacinho da fagulha que cai na mesa. Inacessível, né? Dema, finalizando aqui o nosso podcast, porque me falaram, ele tem 40 minutos, que ele tá indo para Natal daqui a pouco. Eu sempre faço 2 perguntas quando a gente tá finalizando.
que o Empreender Muda Tudo nasceu muito com o objetivo de inspirar empreendedores. Então você, como um grande empreendedor, que conselho você dá para aquele cara que está começando, que está passando por dificuldades, mas não quer desistir de empreender? Os 2 principais conselhos número 1, olhe para o lado e vê quem está indo bem no negócio que a pessoa quer começar, ou o negócio que ela já começou e está com dificuldade, ou o negócio que ela já começou, está indo, mas poderia ir mais potencializado. Então olha do lado. O mundo é um mundo diverso. Não tem nada novo. A gente só está transformando. Então olha, quem é a referência na tua cidade? Quem é a referência no teu bairro? Quem é a referência no teu estado? Quem é um cara que está indo muito bem? Gaste um tempo olhando para os lados. Não para se comparar, mas para ver o que essa pessoa faz que eu não faço. Muitas vezes o produto do concorrente é melhor. Muitas vezes a marca é melhor, muitas vezes o local é melhor, você já vai conseguir ver suas falhas e seus pontos fracos. Só a habilidade de um coração humilde de identificar seus pontos fracos que você tem capacidade de melhorar. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, aguente pressão. Então, se você tiver com o emocional abalado, muito difícil dar certo, qualquer coisa. Vai tratar o emocional. Vai procurar terapia, psicologia, inteligência emocional, vai para a igreja. Precisa curar o emocional. O emocional afetado atrapalha Você pode ser o piloto da Ferrari. Número 1, se o teu emocional estiver atrapalhado, você não vai, porque é um jogo muito de mente. Para você controlar a mente, você tem que estar com a alma e espírito alinhadinha. Você acelera o carro e você vai aguentando pressão. Não importa se o Alan Prost está atrás, não importa se alguém está querendo te ultrapassar, você, acelera. Então a segunda coisa é saber a arte de aguentar pressão, que é independente se aumenta imposto, independente se o funcionário processou, independente se você não está tendo lucro, você aguenta a pressão e fala assim, deixa eu ver meus pontos fracos, deixa eu corrigir meus pontos fracos, deixa eu potencializar meus pontos fortes, deixa eu aguentar a pressão necessária. Essas 2 características, elas são suficientes para qualquer negócio tenha sucesso, não importa se é embrionário, não importa se já está começando, não importa se já começou, desde que a pessoa tenha uma outra base, que é a base de as pessoas estão comprando aquilo que ele está vendendo em termos gerais. Que muitas vezes a pessoa está vendendo curso de datilografia. Muitas vezes ela está vendendo curso de teletransporte, mas o teletransporte ainda não existe. É daqui a alguns anos só que vai ter a tecnologia. Muitas vezes ela está vendendo curso, está vendendo alguma coisa, por exemplo, carro a energia, mas no interior do Agreste. O que ele vai fazer com carro a energia no interior do Agreste? Não fazer o que ela... Não vai carregar o quê? Então, se essa base de olhar, será que o que eu vendo faz sentido para o meu local, para o meu povo, para o meu tipo, para o meu momento, para o meu time, para o time da humanidade? As pessoas pagam por isso? Se faz, é só você olhar os seus pontos fracos, corrigir os seus pontos fracos, potencializando os seus pontos fortes e aguentar pressão. Isso é algo básico, mas as pessoas esquecem. Muito bom os seus conselhos. E eu sei que você tem a frase que você posta, mas tirando essa frase, você tem uma outra que você sempre recorre a ela com a busca de talvez motivação, ou que você segue ela como um orientador? Eu gosto muito de uma frase que é: ouse, o poder lhe será dado. Eu sempre falo isso, porque ousar é diferente de fazer. Ousar é passar no farol vermelho devagarzinho. Então pensa comigo, vai lá no Detran e fala assim, me fala os acidentes de carro nos cruzamentos. Você vai perceber que a grande maioria dos acidentes de carro foi quem passou no verde acelerado. Quem passou no vermelho não bateu, se você passou no vermelho devagarzinho. E você fala, não, mas é claro, né, você está passando devagar, mas pô, ele está passando no vermelho. Significa que é além do esperado. Ele está ousando passar no vermelho, só que ele passa devagarzinho, olhando assim e vum. Agora está o verde, você acelera no verde. O que acontece? Bate. Então, em outras palavras, o ousar é uma atitude de passar do limite, de ir para o impossível, de ir no vermelho. Mas
Quando você ousa, o poder vai ser dado para você. Quando você ousa acordar de manhã para ir para academia, o poder vai ser dado. Quando você ousa entrar numa mentoria, o poder vai ser dado para você. Quando você ousa criar um negócio, quando você ousa aprender, quando você ousa sair e falar assim, eu não vou seguir essas pessoas, eu vou direto na minha direção. Cara, o poder é dado. Então eu tento toda hora usar essa frase comigo e com meus colaboradores. Cara, ouse fazer. Ouse fazer que você vai conseguir. O poder vai ser dado para você. Quase mágico. Ó, tô passando o céu vermelho, hein? É vermelho. Tô indo devagar, mas tô passando. Tá bom, tá aqui o poder pra você. Se ninguém vai te bater e você vai ultrapassar, enquanto tá todo mundo parado, você tá indo no vermelho. Então é essa frase que eu gosto de usar. Ouse fazer e o poder lhe será dado. Dema, eu quero agradecer a você por inúmeras coisas. Por ser meu mentor, por ser um cara tão simples e acessível, por ter permitido que a gente grave aqui a edição de comemoração aos 100 episódios. Ficou bem bonito o painel, né? Nossa, ficou incrível. Esse painel é belíssimo. E a tua marca ficou muito boa aqui. Eu tava falando dele, é muito lindo. Amei esse cenário, tava falando para Rafael que vou copiá-lo. Pode copiar 100%. Para os meus próximos podcasts. E agradecer por você ser um cara tão gente boa. E que Deus te abençoe e sua vida seja mais maravilhosa do que já é. Você tem uma família linda, um negócio lindo, colaboradores que você vê que tem sangue no olho igual você, a sua cultura é transmitida para eles, inclusive esse final de semana a gente vai falar muito sobre cultura e pessoas, que é um pilar muito importante. Então quero te agradecer do fundo do meu coração. Pode contar comigo pro que você precisar aqui. Eu preciso muito da sua ajuda. E você sabe que eu estou sempre à sua disposição. E o contrário também acontece, que eu acho que isso é um pilar fundamental nas relações, nessa troca de eu te ajudo. Não é com a intenção que você me ajude, mas eu sei que se eu precisar você também vai me ajudar. E eu sou muito grata. E para quem está nos assistindo e quer encontrar Dema Oliveira, como é que faz? Dema Oliveira Oficial. Fala assim, eu vi você no podcast da Jéssica, preciso da tua ajuda para expandir meu negócio. Eu tenho vários clientes em João Pessoa, desde escola, a Jéssica, entre outros. Médicos. Então, construção civil. Não deixe de mandar mensagem no meu direct. Dema Oliveira Oficial, fala, eu vi no podcast, eu quero tua ajuda. Cabe dentro do teu bolso, não importa qual é o seu tamanho. Não aceita você ficar do tamanho que você está. Você precisa crescer, porque teus concorrentes vão crescer. E quem está nos assistindo, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar. Escreve aqui nos comentários o que mais chamou sua atenção em relação ao nosso papo aqui com Dema. E muito obrigada e até o próximo episódio. Muito obrigada, Dema. Obrigado. Muito bom. Boa viagem para você. Obrigado.